Bom dia, igreja. Um bom sábado. Tenho que endireitar isto para ficar bem, ok? Um bom sábado a todos. Espero que tenham tido uma boa semana e que Deus tenha sido presente na vossa vida. Eu espero que esta transmissão esteja a chegar nas melhores condições audiovisuais para aqueles que estão em casa ou num leito do hospital ou em algum outro lugar qualquer, que tenham a certeza de que preparamos este culto, este programa, com a intenção de levar a igreja e os amigos para mais perto de Deus. E que ao longo do tempo que aqui estivermos a falar, os irmãos vão compreender isso. Quero agradecer a Samira Rodrigues pela história das crianças, sobre a missão que nós temos neste mundo, e também à família do irmão Parreirinha pelas músicas apresentadas até agora. E a vocês, os que vieram de perto, os que vieram de longe, por terem aceito o convite do Espírito Santo para ouvir a palavra de Deus. Vamos então orar antes de falarmos ou enumerarmos os assuntos que trazemos para esta manhã. Querido e bom Pai, te agradecemos pela semana e, acima de tudo, pelo dom da vida que tu nos concedes. Nesta hora, ó Pai, queremos unicamente te pedir que o teu Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração. Que a mensagem que vai ser apresentada possa vir diretamente do teu trono da graça e tocar no coração de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos as decisões e a fazermos correções na nossa vida, por intermédio daquilo que a tua palavra nos apresenta. Esteja conosco, é o que te pedimos e te agradecemos em Jesus. Amém. Então, irmãos, como sabeis, o tema que trago para esta manhã, aqueles que têm o acesso ao boletim, é o mundanismo na igreja atual. A Conferência Geral está preocupada, igreja, porque há uma invasão de circunstâncias, de coisas na igreja que há muito tempo não se via. E as pessoas têm estado a acompanhar com uma certa serenidade, uma certa passividade, essa influência do mundo sobre a igreja. E nós, enquanto líderes da igreja, nós, enquanto influenciadores, precisamos de, com coragem, com espírito de amor, falar à igreja do Senhor. E começaremos com o texto de 1 de João, capítulo 2, o versículo 15 a 17. Eu tomo a leitura, igreja. Livro de 1 de João, capítulo 2, os versículos 15, 16 e 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é de quem? Não é do Pai, mas do mundo. E o versículo 17. E o mundo, igreja, passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Agora a pergunta que eu faço: que mundo é que João fala para nós não amarmos e que mundo é que Jesus amou? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê, mas tenha, não ameis o mundo, nem o que no mundo há.
que mundo é? São mundos diferentes. Igreja, o mundo que Jesus amou é um mundo feito de seres humanos que amam a Deus e vivem de acordo com assim diz o Senhor. E o mundo que João nos apresenta nesse texto é um mundo feito de seres humanos que vivem contrariamente àquilo que é a palavra de Deus. E é este mundo, irmãos, em que nós estamos inseridos. Um mundo mau, como foi apresentado aqui na música, em que nós precisamos de fazer uma certa distinção. Porque sabem, eu peço silêncio à igreja, irmãos. Estamos num momento solene, é bom que mantenhamos o silêncio. Sabe, nós falamos muito de Deus, mas nós precisamos de falar mais com Deus. Os irmãos veem a diferença? Falamos muito de Deus, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus fez. Precisamos falar mais com Deus. Nós precisamos disso, irmãos. Os dias que correm não são para brincar, irmãos. Nós precisamos de falar mais com Deus e deixarmos de falar de Deus. O mundo está cansado disso, irmãos. E vocês vão perceber porquê. O grande desafio da igreja hoje, o grande desafio atualmente das igrejas é a pressão e a ilusão do secularismo. É essa pressão, irmãos. E eu fui ver a definição do que é secularismo. Os irmãos vão ficar impressionados. Diz que o dicionário do Google, entre outras definições, sugere que secularismo é um sistema ético que rejeita toda a forma de fé e devoção religiosas e aceita como diretrizes apenas os factos e influências derivados da vida presente. E eles caracterizam isso como laicismo. E os irmãos sabem o que é laicismo? Vão ficar ainda mais surpreendidos. O laicismo refere que os assuntos religiosos devem pertencer somente à esfera privada do indivíduo. O que é que você tem a ver com isto? Isto é a minha vida. Hoje, quase que como igreja, nós temos membros muito sensíveis e quase que temos que pedir licença para falar de alguns assuntos na igreja. O que é que isso tem a ver comigo? É a minha vida. Os irmãos nunca ouviram isso? Essa é a minha vida. Não te metas na minha vida. Da minha vida, cuido eu. E a igreja hoje vive esses problemas, irmãos. Por isso, não é de estranhar que os cultos de quarta-feira, aquelas igrejas que têm os cultos aos domingos, nas igrejas têm estado cada vez menos frequentados. Sabem porquê? Porque é crescente a parcela da sociedade dos chamados ateus indiretos, que são aqueles que dizem crer em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Quantos é que participam no culto à terça-feira? Por que não participam? Por quê? É a pergunta que eu faço. Por que não participam? Ele diz que crê em Deus, mas nos cultos não participa. São chamados ateus indiretos. Mas nós vamos prosseguir, irmãos. A influência do mundanismo resulta em perdas de valores e virtudes cristãs. E isso traz enfraquecimento e estagnação da igreja. Nós estamos muito secularizados, irmãos. Estamos muito mundanizados. Queremos
conformar a igreja àquilo que se passa no mundo. Queremos trazer coisas de fora para aqui dentro. E achamos que desta maneira nós vamos prender os jovens, vamos ter uma igreja mais composta. Deus não muda, irmãos. Deus não muda. E certa vez, Santo Agostinho disse o seguinte: no essencial, o quê? Os irmãos não conhecem essa frase. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. As questões essenciais, irmãos, as nossas doutrinas, a nossa teologia, são inegociáveis. Não podemos abrir mão disso. Não podemos abrir mão disso, irmãos. Seja quem for. E diz que a igreja torna-se uma mera organização eclesiástica sem vida e sem o poder do Espírito Santo, quando assim nós procedemos. E os fundamentos da fé se abalam e, por fim, desabam. Por quê? Abrimos mão dos princípios. Trabalhar ao sábado é só um dia, algumas horas. Algumas horas. Não é assim que eles dizem? Só algumas horas. E depois voltas para a igreja. Será que é só isso? Espero que não sejamos daqueles cristãos, irmãos, que já estamos a ver escamas e barbatanas no camarão. Espero bem que não. Porque em todos os lugares percebemos a crescente infiltração do mundanismo. Há muito ruído. A crescente infiltração do mundanismo na igreja sob a forma de conceitos, comportamentos e práticas anticristãs. Não, isso também serve. Mas o que é que o manual da igreja recomenda? O que é que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? O que é que a Bíblia diz sobre isso? E sobre a Bíblia, irmãos, há uma frase, eu já nem sei onde é que tenho a frase, que diz que se a Bíblia chama isso de pecado, é pecado, e a sua opinião não importa. Pensei que fossem dizer amém. Estão com receio? Se a Bíblia diz que é pecado, irmãos. A sua opinião não importa. É a Bíblia que é a nossa regra de fé. E é assim, irmãos. Foi assim no passado, é assim no presente e vai ser assim no futuro. Porque eu, o Senhor, não mudo. Sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E amém por isso, irmãos. Afinal, o que é mundanismo na igreja, irmãos? Sei que algumas pessoas estavam expectantes quando viram o tema. Algumas até me telefonaram. Outras disseram, olha, eu estou a caminho do norte, mas gostaria de estar aí. Se acompanhem pelo YouTube, que a igreja felizmente tem essa transmissão, 11h43. Diz que o mundanismo da igreja é o modo que ela vive, age e acomoda-se aos padrões do mundo. Isso é que é o mundanismo na igreja. E muitas vezes, irmãos, nós pervertemos o ensino bíblico, abandonando o que é santo, e utilizamos a fé com fins escusos e se adotam ideias contrárias à doutrina cristã. Precisamos ter cuidado, irmãos. No cristianismo, na religião, não vale tudo. Não. Existem regras, há princípios que nós devemos seguir. Há princípios, irmãos. Não é o que eu penso,
É o que Jesus determinou para a sua igreja. Não é porque tem bons resultados que devemos fazer. Isso gera unidade. No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, amor. Prezada e querida igreja, vivemos tempos desafiadores, onde precisamos de buscar de Deus forças para a nossa sobrevivência espiritual. E de repente a santidade do espírito, alma e corpo não tem mais tanta importância para a igreja. Sabem, irmãos, o mundo aceita bem todas as religiões. Só não aceita o Evangelho, porque o Evangelho de Deus exige mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo. O Evangelho exige isso. Não faz isso, não toca aqui, não vai ali. O Evangelho exige isso de nós, irmãos. Por isso é que as pessoas aceitam as religiões. Mas quando o Evangelho toca o meu coração, a minha vida, eu tenho dificuldades. Sabe por quê? Porque você precisa de mudar. Há coisas que eu preciso abandonar. Certa altura da minha vida, irmãos. E às vezes nós temos que comprometer a palavra que nós pregamos com a nossa própria vida, para os irmãos compreenderem. Eu gostava muito de frequentar o teatro. Eu ia muito ao teatro. Já era cristão, já era batizado, fazia trabalhos na igreja e frequentava o teatro. E uma coisa me fazia confusão, irmãos. Era a linguagem que era usada pelos atores. Mas eu gostava de estar ali. E vocês sabem que quando Deus quer transformar a nossa vida, irmãos, não importa se é no teatro, se é na discoteca, se é no cinema, Deus vai usar meios para tocar o teu coração. E certa vez a igreja pediu-me para fazer uma meditação. E falava sobre o mundanismo. E Deus sabe como fazer as coisas, irmãos. Conduziu-me ao livro Mensagens aos Jovens. E quando eu abri o capítulo que fala sobre recreação e diversão, irmãos, eu fiquei admirado que um cristão não deve frequentar o teatro. E era algo que eu gostava. E eu tive que desistir, irmãos. Desisti completamente. Nunca mais pus os meus pés num teatro. E o Evangelho tem essa capacidade na nossa vida. E o que acontece então com o mundanismo dentro da igreja, irmãos? Muitos se declaram cristãos, mas não são de Cristo. E isto é o que nós chamamos de secularismo. O mundanismo torce a verdade de Deus e busca tornar a igreja uma instituição corrompida e secularizada. Muitos adotam os costumes e modos de viver do mundo em todas as suas esferas. Na família, no emprego, na escola, no lazer e em várias outras atividades e ações. Mas sabem, irmãos, eu certa vez li uma frase e gostaria de partilhar convosco, que diz que a igreja, essa igreja de Deus, não é só a igreja do Barreiro. Porque às vezes quando eu digo a igreja, alguns pensam, não, é aqui a igreja do Barreiro. Não, isso é geral. A igreja não se deve tornar nunca no clube dos bem-sucedidos. Deve ser sempre um lar para os viajantes cansados,
um lugar de descanso na caminhada da vida. Isso é que deve ser a igreja. Um lugar que acolhe os bons, acolhe os maus, os rejeitados pela sociedade, aqueles que fazem mal aos outros. A igreja recebe todos. E é Cristo, irmãos, é Cristo, com o seu amor, que vai transformar o ser humano. Não somos nós. Às vezes, nós queremos adotar os nossos padrões, a vida dos outros. Vamos matar as pessoas, irmãos. O que serve para ti pode não servir para mim. O que para uns gera sucesso, para outros pode significar insucesso. E no cristianismo nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos ter esse cuidado, irmãos. Vamos entrar para a parte final do nosso estudo, porque esses dias eu tenho feito um treino para não falar muito, e os irmãos sabem, 11h50. Para não falar muito, porque nós estamos a lutar contra a carne, o diabo e o mundo. Essa é a nossa luta, irmãos. Não vale a pena pensar que a minha luta é o irmão Durão. Não, eu não sou a tua luta, irmão. A nossa luta é contra a carne, o diabo e o mundo. Essa é que é a nossa luta. É sobre isso que nós devemos orar. E sabem, irmãos, nós, como cristãos, temos uma grande perda da nossa identidade como cristãos. Somos cristãos porque procedemos de Cristo. Somos cristãos porque somos imitadores de Cristo, mas muitas vezes não nos identificamos com o autor do cristianismo. E nós temos feito ao contrário. Nós valorizamos muito a forma e não o conteúdo. Deveríamos valorizar mais o conteúdo e não a forma. Os irmãos entendem o que eu estou a dizer? A nossa forma de adoração, devíamos valorizar mais o conteúdo da Bíblia do que a forma. E como devemos combater o mundanismo na igreja? Não é só criticar, não é só falar, temos que apresentar soluções. Diz que a igreja, irmãos, foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. E a separação do mundo é parte essencial da natureza da igreja. E a recompensa disso é ter o Senhor por Deus e Pai. Ou seja, tem que haver uma separação, uma distinção daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. Será que ao entrarmos para a igreja, ao olharmos para a igreja, nós conseguimos ver essa distinção entre aqueles que são do mundo e nós que somos cristãos? Ou nos parecemos ao mundo? Isso é para nós refletirmos, porque eu já pensei muito nisso. E a igreja, aqui também como combater o mundanismo, a igreja é comparada a um exército engajado num conflito espiritual, combatendo ou batalhando com a espada e o poder do Espírito de Deus. É assim, irmãos, que nós vamos combater o mundanismo. E esse combate é espiritual, é contra Satanás e o pecado, não é contra o teu irmão, como muitas vezes nós fazemos. Esse combate é espiritual, irmãos, contra as potestades do ar. Não é entre nós, que muitas vezes
deixamos de falar com o irmão, porque o irmão fez, porque num programa não apoiou, porque não esteve. Irmãos, estamos a perder tempo precioso da nossa vida, que devia ser empregue na comunicação da mensagem a outras pessoas, guerreando uns contra os outros. E aqui, irmãos, a igreja, para combater o mundanismo, a igreja deve ser vista como uma coluna e fundamento da verdade, funcionando assim como o alicerce que sustenta uma construção. A igreja deve sustentar a verdade e conservá-la íntegra, defendendo-a contra os deturpadores e os falsos mestres. Mas para isso a igreja tem que estudar. Para isso a igreja tem que conhecer Jesus. Para isso, irmãos, nós precisamos de muita oração. Nós hoje não oramos não por falta de tempo, porque tempo há, o tempo sempre existe. O problema é a preguiça que nós temos sobre os assuntos espirituais. É a preguiça, irmãos. E, sabem, irmãos, vamos entrar na parte final do nosso estudo, onde eu gostaria de chamar a vossa atenção. Sabem, nós, no mundo atual, nós usamos aquilo que amamos e amamos aquilo que nós usamos. E aqui eu gostaria de falar com apenas, eu tenho quatro textos, mas vamos ler apenas 2. Os outros 2 os irmãos vão ler em casa, para não saírem daqui muito desapontados. Então, os 2 textos que vamos ler, diz que nós usamos o que amamos e amamos o que usamos. Isso falando de joias e pinturas, que estão associadas a apostasia, sedução, idolatria e prostituição. Vamos falar da apostasia. Eu gostaria que me acompanhassem Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 33. Os irmãos em casa depois podem ler a partir do versículo 1, mas eu vou ler apenas a partir do versículo 3 até o 6. Êxodo capítulo 33, o versículo 3 até o 6. Diz assim: há uma terra que mana leite e mel, porque eu, Deus a dizer ao povo de Israel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo obstinado, em outras versões diz de dura cerviz, és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs em si os seus atavios. Em algumas versões, atavios fala de brincos, fala de pulseiras e outras coisas. Portanto, o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então, os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do Monte Horebe. O Monte Horebe, como os irmãos sabem, é o Monte Sinai. Até aí parece que está tudo bem. Irmãos, joias e pinturas na Bíblia estão associadas à apostasia. E aqui, os irmãos se repararam no texto, o povo de Israel
tinha saído do Egito e estava a caminho de Canaã terrestre. E Deus aparece a Moisés e diz: alto aí. Eu, durante esse tempo, andei no vosso meio, mas agora, por causa da vossa teimosia em usar o costume dos pagãos, com brincos, fios, cordões, braceletes, eu não estarei mais no vosso meio. Irmãos, quando Deus deixa de estar no nosso meio, por causa dos pendentes que nós temos, é grave. E o povo então compreendeu, e o que é que eles fizeram? Retiraram tudo o que eles tinham. Retiraram tudo o que eles tinham. Brincos, fios, braceletes, cordões, tudo. Porque Deus não pode estar no meio de um povo apóstata. A apostasia não pode, irmãos, nos separar de Deus. E num outro momento, irmãos, vamos ver Deus a aparecer a Jacó. E qual é a mensagem que Deus dá a Jacó? Gênesis capítulo 35, o capítulo 35, o versículo 1 a 4. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantamo-nos e subamos a Betel, Betel que significa casa de Deus, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Agora, o verso 4. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos. E não foi só isso. E as arrecadadas que estavam em suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Ou seja, Jacó, um homem de Deus, o tempo que passou na casa do seu tio Labão, o povo que com ele saiu, trouxe os costumes pagãos daquela terra. Irmãos, tinham deuses, tinham fios, tinham brincos, e Deus no caminho aparece a Jacó e diz: Jacó, você precisa de erigir um altar para mim. E o altar aqui significa adoração. Se você quer apresentar um bom culto a Deus, você precisa primeiro de se purificar. E foi o que Jacó fez. Ao retirar os deuses estranhos, ao retirar os brincos, os fios, os pendentes, ele estava a purificar a sua casa. E eu sei, irmãos, que há pessoas no nosso meio que ainda não se desprenderam dessas coisas, porque tem um valor sentimental muito grande, que foi do avô, da avó, passou para o pai e hoje passou para mim, e eu não quero me desprender disso. Mas eu preciso dizer para a igreja que muitas vezes a bênção não é o que Deus te dá, mas é o que Ele tira. E Deus, nesta manhã, quer tirar de nós a apostasia e a idolatria que existe no nosso meio. E nós precisamos de estar atentos, irmãos, porque
a cura espiritual nos traz vida física saudável. Nós precisamos de compreender os alertas e a mensagem que Deus nos traz, porque uma das tragédias da vida cristã é ver aqueles que professam o nome de Cristo chafurdarem na imundície deste mundo e depois tentarem testemunhar para Ele. Não é possível. Porque nós podemos, irmãos, levantar uma geração que saiba cantar, tocar, acampar e que saiba pregar, que prega muito bem. Porém, se não sabermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. Precisamos de desenvolver essas aptidões no nosso meio, mas a oração é indispensável para banirmos o mundanismo dentro da Igreja do Senhor. Irmãos e amigos, eu peço a Deus que nos faça compreender melhor o estudo e a leitura da sua palavra. Que para nós seja uma oração e a vontade do nosso Deus. Amém? Amém.